Paz, Senhor, igreja. Hoje, infelizmente, não tem contação de história, né, pastor? Estamos estudando Êxodo, né, pastor? E vamos continuar ainda? Revelando o poder e o caráter de Deus, né? E nossa mensagem hoje não está estruturada em forma de contação de histórias, mas está baseada nas Escrituras, né? Nós estamos obedecendo a voz do Espírito. Então, eu queria desejar a paz do Senhor para todos, que nós possamos realmente estar com o nosso coração em paz com o Senhor, sabendo que a palavra dele vai iluminar, né, o nosso interior. E antes de começar a mensagem, eu gostaria de fazer, né, uma pergunta, duas, na verdade, e vocês não precisam responder, responda no coração de vocês, e ela está um pouco estruturada na pregação aqui, mas vocês vão entender ao longo, né, da mensagem. Quantos dos que estão aqui hoje oraram a Deus e pediram que Jesus voltasse hoje? Não precisa responder. Hoje. E daqueles que oraram, quantos fizeram alguma coisa hoje em prol desse objetivo? Isso é muito interessante a gente responder umas perguntas estranhas dessas, mas diz muito como é que está a nossa disposição espiritual, até o nosso conhecimento, até onde nós conhecemos das Escrituras. E para isso a gente vai ler, né, o Mateus 24, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E o tema, né, da nossa mensagem é o caminho para o céu. E que passa pelo tempo do fim, pelo tempo da consumação dos séculos, né? Aquele momento em que a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai retornar à segunda vinda de Cristo. E é nesse momento que eu queria que a gente atentasse para esse caminho para o céu, esse momento final. E o capítulo 24 de Mateus, ele é escatológico, ele é uma pregação de Cristo, um ensino de Cristo para os seus discípulos sobre, né, as coisas do fim, sobre o que vai acontecer nesse fim. E nós vamos ler nesse capítulo 24 só alguns versículos. Primeiro, versículo 3, terceiro versículo aí. Diz assim a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Mais à frente, versículo 14. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E finalizando esse capítulo, nós vamos ler os versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Amém? Essa mensagem não é uma mensagem escatológica, quer dizer, ela não está voltada para trazer conhecimentos para vocês do tempo do fim, né? Então não é a doutrina do tempo do fim, é essa uma interpretação do que significa escatologia, não é isso. Eu quero que você compreenda nessa noite o propósito eterno de Deus, né, para o homem. E com certeza um dos propósitos é que você esteja lá com ele nesse fim. Amém? E com essa compreensão que você vai adquirir, eu desejo que você mude a sua vida, mude as reações que você tem, né? Mude as suas escolhas. E se você não fez, comece a mudar hoje, a partir do que a palavra de Deus falar no seu coração. Lá em Gênesis, né, nós podemos até abrir, deixar nossas Bíblias aí fácil manusear ou, né, no celular. E em Gênesis capítulo 2, quando nós vamos ler sobre a criação, né,
e depois que Deus criou todas as coisas, no sexto dia, Deus plantou um jardim. E tinha um objetivo para isso. Especificamente, ele fez isso para desenvolver o seu relacionamento com o homem que ele tinha acabado de formar. Então está escrito assim em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Então nós podemos dizer que Deus criou ali, plantou ali um paraíso. Ele mesmo fez aquele jardim, um jardineiro. E aqui, como se fosse um paraíso aqui na terra, um céu na terra. E por que era céu? Porque Deus estava lá. Deus está lá, então é céu. Deus está com você onde está, não interessa. Se Deus está com você, você está com Deus, você está no céu. Adquira essa convicção. Então ali Deus criou esse pedaço de céu na terra para conviver próximo do homem, a sua criatura mais sublime, e fazer isso durante a sua vida terrena, e que naquele momento não estava estabelecido quantos tempo o homem ia viver. Tinha a árvore da vida, ele vivia eternamente ali, naquele jardim. E lá em Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, nós somos apresentados, abençoados com outra visão, Deus continuando esse relacionamento com o homem. Só que agora é lá no céu que Deus preparou um lugar para o homem estar. E Apocalipse 22, 1 e 2 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E eternamente esses povos vão viver sarados, sem problemas, sem tristeza, na presença de Deus. Então nós damos dois momentos interessantes. A gente percebe que a história da humanidade começa na terra, o céu na terra, junto com Deus. E se liga à história da humanidade nos céus, termina o último capítulo de Apocalipse. Mas Deus sempre permanece junto do homem. Deus sempre quis estar junto de nós, irmãos. Deus nos criou para essa proximidade. Deus colocou o homem no jardim para que esse homem tivesse uma jornada naquele jardim. Talvez não uma jornada de caminhada, mas uma jornada de aprendizado. E no fim dessa jornada, o homem iria com Deus para o céu. Não apareceu serpente aqui, até agora é assim o plano. Amém? Ali era a jornada de crescimento, de amadurecimento, de formação do caráter do homem, a imagem e semelhança de Deus. E dali, se ele cumprisse todas as coisas ali, provavelmente ele iria se espalhar pela terra com aquele conhecimento de Deus, com aquela representatividade de Deus, ia manifestar a glória de Deus sobre toda a terra e iria para o céu. Por que não? Não tinha pecado. E Jesus, que é o único caminho do homem para Deus, ele faz todas essas ligações entre o terreno e o celestial. É ele que liga a nós aqui nesse momento, nessa terra, a tudo que está prometido para nós lá na frente, a tudo que vem de Deus para nós, vem através de Cristo. Ele que nos liga a Deus. E ele liga aquele homem criado no jardim a Deus, e assim ia esse relacionamento com Deus se desenvolvendo no jardim, nesse pedaço de céu na terra. E a mensagem que revela toda essa obra de Deus para o homem, nós chamamos de o Evangelho de Jesus Cristo, porque é muita boa notícia. Saber que Deus fez isso por nós, Deus age assim a nosso favor, Deus pensou em nós dessa forma. Quem somos nós? Tudo que fala de Deus para mim, eu tenho que ficar maravilhado. É uma boa notícia que cai no coração. O Evangelho quer dizer isso, boa nova, boa notícia. Então, muitos traduzem o Evangelho simplesmente como as boas novas da salvação.
essa pessoa está querendo dizer, né, que o evangelho está ligado à salvação dos nossos pecados. Mas se você ler todo o contexto das Escrituras, né, você vai pensar assim, esse entendimento está muito limitado sobre o que é o evangelho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 14, versículo 6. Então, entender, né, que o evangelho, né, é as boas novas da salvação, é limitar um pouco, né, o que significa o evangelho. Em Apocalipse 14, 6 diz: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então, o evangelho é eterno. É isso que está escrito aqui. Não podemos afirmar que o evangelho já existia antes da fundação do mundo. Ele estava no coração de Deus, e antes de Deus criar qualquer coisa, tudo que ele pensou, né, toda essa sua sabedoria já existia nele próprio. Então, o evangelho já existia antes da fundação do mundo. Então, logo quer dizer que ele existia antes do próprio homem pecar. Já existia o evangelho, né, antes do pecado entrar no mundo. Eu falo que o evangelho é eterno. Então, o evangelho não é somente as boas novas da salvação dos pecados. Ele tem muita coisa boa. É muito mais boas novas contidas no evangelho que a gente precisa aprender. Para começar, antes de criar todas as coisas, né, Deus já pensava em estar com a humanidade. Nós não éramos criados, não tinha nem uma estrela no céu, nada feito, mas nós já éramos pensamento de Deus. Nós já estávamos no coração de Deus. Então, essa relação que Ele pretende conosco, de estar conosco, já existia nos seus pensamentos, antes de qualquer coisa ter sido criada. Criei filhos e os engrandeci. É como se fosse uma atuação de um pai, um filho, vendo o seu filho crescer, suprindo ele do que ele precisa, vendo ele amadurecer, vendo ele assumir um papel de colaborar, né, a sua família. Então, é uma notícia maravilhosa saber que Deus já pensa nisso para nós muito antes de qualquer coisa existir. Isso é o evangelho. Ainda que antes da fundação do mundo, né, Jeremias diz, Jeremias 31, segunda parte do versículo 3, fala: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Então, voltamos a antes da fundação do mundo, né, lá na eternidade passada, né, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele pensava em nós, né, nós éramos embriões dos seus planos e Ele já nos amava. Isso é o evangelho. E mais, nós aprendemos também que antes da fundação do mundo, Deus planejou para essa criatura, que somos nós, né, nos adotar como filhos antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1. Então, nós seríamos criados para, no tempo devido, nós sermos inseridos na família celestial eterna, a família de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, já existia o plano de nós nos tornarmos filhos de Deus, mesmo sendo criaturas dele. Embora a gente leia o Evangelho de João, diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas isso já está na mente de Deus antes de qualquer coisa ser criada. Era esse o desejo dele. Então, isso também é o Evangelho. É maravilhoso a gente saber que nós somos criados para ter comunhão com o nosso Criador. E isso é Evangelho. E
durante essa comunhão, essa vida de comunhão, nós íamos ter um tempo de crescimento, de amadurecimento. Era isso que deveria estar acontecendo lá no Jardim do Éden. Até que a gente adquirisse o caráter de Deus e fôssemos capacitados a colaborar com Ele na sua obra. Porque nós somos chamados a ser cooperadores e colaboradores. Mas isso já estava na mente de Deus antes de Ele criar qualquer coisa. Só depois desse processo nós estaremos aptos a viver aquela realidade que nós lemos em Apocalipse: morar no céu. Eu quero morar no céu. Amém? Então, todo esse plano divino para a humanidade é fruto da sua graça por nós. Nós não merecemos nada disso, irmãos. Veja bem, antes de nos criar, isso tudo já estava na mente dele para nos dar. Então, nada de nós, nada surge de nós, nada é valorizado em nós. Nós não podemos fazer nada para receber isso. Vem da mente, do coração de Deus, do seu favor, da sua graça por nós. Então, em nenhuma circunstância a humanidade possuía algum mérito para receber esses favores de Deus. O Criador pensou o começo, o meio, o fim, e Ele realizou. E nós não merecemos nada disso. Então, o que a gente deve fazer? Então, fazer nada? Não, nós devemos nos manter dentro do propósito de Deus. Porque Ele falou, né, para Adão: não faça isso. Então, tinha um propósito, o seu caminho de aprendizado tinha uma direção, tinha instrução. Então, era só ele se manter dentro do propósito de Deus. Isso também é o Evangelho. O Evangelho nos cobra isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nós devemos crer em toda a estrutura do Evangelho, tudo o que ele representa para nós, toda a boa notícia que vem do alto, né, vem da eternidade de Deus para nós. Aprendendo e obedecendo ao Criador, a humanidade podia chegar num tal ponto do seu desenvolvimento espiritual, a ponto de representar Ele diante da criação. E foi para isso que Ele nos fez, nós somos coroa da criação. Era para nós estarmos representando Ele diante dessa criação, desde que nós tivéssemos deixado de ser trabalhados por Ele, moldados por Ele, transformados no nosso caráter por Ele. E quando nós estivermos representando a Deus, né, assim nós manifestaríamos a glória de Deus por toda a terra. Hebreus 2,14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E isso se enche através de nós, irmãos. Era para ser assim. Eu estou falando só do ponto perfeito, né? Ainda falta dizer algo que aconteceu no meio dessa história, mas esse é o ponto perfeito, né? Está na mente de Deus, perfeitamente estabelecido dessa forma. E agora, desde o jardim, passaram-se milhares de anos, desde que Deus plantou esse jardim, né? Plantou esse céu na terra e lá formou o homem e andou com ele. Então, por que a humanidade ainda não viu a glória de Deus manifestar-se sobre toda a terra? Por que a humanidade ainda está nesse estágio precário de um caráter degenerado? É assim que o mundo está, irmãos. Por que a humanidade ainda não está morando no céu? Porque apesar de tudo que Deus preparou para a humanidade, o primeiro casal, nem passou uma geração, o primeiro casal escolheu desobedecer a Deus naquele mesmo jardim maravilhoso que ele fez há milhares de anos atrás. Então não houve mais condição de ter a comunhão com Deus. Porque diz Isaías 59:2 que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e é a verdade. Deus não tem que suportar, né, uma criatura desobediente, iníqua, que não quer obedecer à sua vontade. Então Deus se afasta do pecado. Enquanto esses homens estivessem nessa condição de desobediência, então o homem perdeu a comunhão, perdeu-se no caminho. E o fim da sua jornada não mais seria o céu. Seria para longe do céu, e depois que ele fosse ler a Bíblia, ele disse: misericórdia, para onde eu vou? Mas não mais seria o fim, né, da sua jornada, o céu.
Então nós vemos que a desobediência interrompeu o caminho da humanidade em direção aos céus. E todas as boas novas que já falamos aqui, reveladas pelo Evangelho, foram impedidas de ser recebidas pelo homem. Nada de filho de Deus. Nada de receber, né, o desenvolvimento de Deus em amor. Nada, enquanto você tivesse desobediência, afastado de Deus. Todas aquelas bênçãos oriundas das boas novas do Evangelho estão impedidas de chegar ao homem que está afastado de Deus. E todas as boas novas reveladas do Evangelho também estão, como se fala assim, suspensas, porque algo agora precisa acontecer com o homem. Ele está afastado de Deus nos seus pecados. Em pecado, a humanidade deve, antes de tudo, experimentar a salvação através de Cristo Jesus. Porque o plano e o propósito de Deus não mudou. Ele quer estar com o homem. Ele quer ter comunhão com o homem. Ele quer levar o homem para o céu. Ele quer que esse homem se torne filho dele. Mas algo está interrompendo isso. Mas o plano de Deus continua lá. E para corrigir isso, né, aí que Deus manifestou a boa, né, manifestou a graça salvadora do Evangelho em Cristo Jesus. Então, o Evangelho não é somente, né, a graça salvadora de Deus, tem todo esse contexto, né, de que está na mente e no coração de Deus em nosso favor e é interrompido por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. O Evangelho revela Deus como o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor e o Rei sobre toda a terra. O Evangelho revela Deus assim para nós. É por isso que não há espaço para outros deuses, não há espaço para outro rei, não há espaço para um homem que quer andar segundo a sua própria vontade. Não há. Deus é o único, é soberano, nele está toda a autoridade. Ele não vai dividir isso, né, com as pessoas que são desobedientes e querem andar nos seus próprios caminhos. E essas pessoas, na verdade, estão andando num caminho de destruição e não num caminho para os céus que Deus preparou para ela. E assim o pecado entrou no mundo por causa de Adão, mas Deus prometeu enviar um Salvador, Gênesis 3,15. Para poder voltar a se relacionar com o homem, só assim. E nenhuma das promessas do Evangelho pode se cumprir sem que primeiro essa salvação, né, se torne uma realidade na sua vida. O tempo perfeito de Deus para resolver o problema do homem, né, a boa nova de salvação se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus ensinou nas parábolas, né, quando ele estava ensinando aos seus discípulos, que para chegar ao céu nós devemos viver o Evangelho do Reino de Deus. Jesus agora está nos dando uma maior revelação do que Deus quer de nós. O próprio Jesus é a revelação máxima de Deus. Nós, irmãos, estamos numa posição, né, muito acima, né, daquelas gerações passadas, né, do patriarcado do Antigo Testamento, porque nós temos essa revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Nós já conhecemos plenamente Deus, porque Cristo revelou Deus para nós. E a salvação que vem de Deus está apontando para Cristo. A boa nova de salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E ele ensinou, isso, que existe um evangelho do reino de Deus. Todas essas dádivas estão baseadas na que o reino de Deus se manifeste na terra. E se é na sua vida, que o reino de Deus se manifeste em você. O reino de Deus começa no nosso coração, irmãos. Nas parábolas de Jesus sobre o reino de Deus, lá está a exortação à obediência ao rei. Não mudou nada. A revelação máxima de Deus para a humanidade, que é Cristo, simplesmente pegou o que já estava revelado e falou, é isso aqui de novo. Lá no jardim, Adão tinha que andar em obediência, você também tem que andar em obediência. Porque ele é o rei, soberano sobre tudo.
Então, nas parábolas do reino de Deus, Jesus Cristo exorta a obediência ao rei. Nas parábolas do reino, né, está o caminho de serviço. O rei, né, nos chama de servos e nos dá ordenanças. E não mudou nada. Mas e o tempo da graça, pai? A graça você está recebendo. A sua salvação veio. As promessas estão aí. Você pode tomar posse de todas elas, obedecendo e andando segundo, né, os mandamentos do Senhor. Nas parábolas, né, do reino de Deus, a humanidade é novamente chamada a andar no caminho que levará ela para os céus. Então, Jesus está nos chamando de volta para o jardim. Na verdade, Jesus quer nos ensinar que, mesmo na terra, nós já podemos experimentar o céu. O que nós começamos falando? Que Deus está lá. Então, o céu está lá. A comunhão com Deus nos dá essa ligação, né, com Ele, a intimidade. Nós podemos olhar a palavra dele e saber que ela é toda direcionada a nós. E nós podemos viver segundo ela, viver segundo essa intimidade, viver segundo a sua vontade. E Ele estará conosco. Por isso que nós já podemos experimentar o céu, nos submetendo à vontade do Rei, servindo aos seus propósitos e aguardando as suas promessas, porque elas vão se cumprir. Então, essa é a integralidade do Evangelho, né, que novamente está disponível a todo homem. Não somente salvar a sua alma dos pecados, mas também você tomar posse de tudo o que está prometido para você. Mas veja bem, quando eu olho tudo que Deus pensou sobre mim, né, antes da fundação do mundo, eu fico comparando com o que esse mundo me oferece. Não tem comparação. Uma eternidade, não tem comparação. Né, o amor disponível em mim não tem comparação. Né, a presença, a companhia, a comunhão, não tem comparação. Você já andou sem Deus? Eu já. Zero comparação. Não me interessa quanta riqueza eu me ofereço. Nada vai se comparar àquilo que Deus está revelando na palavra que Ele vai me dar. E já está me dando. Então, essas são as boas novas que vêm, né, na integralidade do Evangelho. Entender o Evangelho completamente. Jesus instruiu e capacitou a igreja para conduzir todos os que creem por essa caminhada até o fim, até os céus. E o plano de Deus não mudou. Só que depois da obra de Cristo, manifestar a glória de Deus na terra é responsabilidade da igreja. Amém? É responsabilidade da igreja manifestar a glória de Deus nessa terra. Adão e a sua descendência poderiam ter manifestado a glória de Deus no seu tempo, mas falharam. Por causa disso, a humanidade, no tempo dele, tornou-se extremamente iníqua, contaminou a terra e foram destruídas. Só sobrou uma família, a família de Noé. O povo de Israel deveria manifestar a glória de Deus em Canaã, entre as nações. 1 Crônicas 16, 24 diz: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Mas eles falharam. Eles eram mais idólatras que o povo de Canaã. Como é que eles podiam anunciar a glória de Deus se não viviam, né, um relacionamento com Deus? Se não eram transformados, né, pelo poder da palavra de Deus. Então eles também falharam. E agora a igreja. Tem 2000 anos que nós estamos aqui. E a humanidade ainda continua aqui. Não foi para o céu. Aconteceu alguma coisa? Eu creio que sim, irmãos. Né? Nós não subimos. Então existe uma falha em nós. E não é difícil enxergar essa falha na igreja. Você olha a história da igreja, a própria igreja católica, né? Tem uma falha tremenda de dar mais autoridade à tradição, de dar mais autoridade a um homem, né, que se assumiu o nome de Papa, do que as Escrituras. Como isso vai dar, né, vai levar alguém a andar nos caminhos do Senhor? Não, andar nos caminhos do Papa, andar nos caminhos da igreja.
mas não vai andar nos caminhos do Senhor. Então, só um exemplo de por que, né, nós ainda não subimos, por que não chegou esse tempo. Existe uma falha. Nós pregamos poder, nós pregamos tradição, pregamos métodos, pregamos honraria. Deus vai te honrar nada. Deus vai te honrar. Quem falou? Abra essas escrituras. O que é que Deus já fez por você? Você quer que Deus pese a mão sobre o seu inimigo? Você quer que Deus faça um monte de coisa por você e Ele tem que te honrar? Nós estamos pregando honrarias, né? Nós estamos pregando legalismo, mas não pregamos o Evangelho. Nós pregamos conquistas, né? Prosperidade, dádivas, benefícios. Pregamos muitas outras promessas, né? Mas não pregamos o Evangelho, não pregamos a obediência, a submissão e o serviço. As pessoas vêm aqui querendo, né, a solução para os seus problemas, de preferência tudo aplanado, rico, cheio de ouro, né, e honrado, maior posição que puder alcançar. Deus vai te honrar, e tem amém, 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 Deus vai te honrar. Quer receber um amém? Bota lá no seu Facebook, Deus vai te honrar. Você vai receber 200 mil amém. Só que é mentira, não é o Evangelho. E é por isso que nós estamos patinando como história, né, na história da igreja. Nós não conseguimos representar Deus aqui na terra. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho, nos voltar para a pregação do Evangelho. Jesus prometeu que viria, está na palavra dele, ele vai vir. E ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Ele está. Mas também ele nos ordenou pregar o Evangelho. Não pregar esse monte de outras mensagens, que não traz nenhuma menção a tudo que Deus já pensou por nós, a tudo que Deus espera de nós, não traz nenhuma menção sobre isso. Até o momento, essa promessa, né, de que Jesus vai voltar parece muito distante, mas certamente não é por causa de Jesus. Será que nós temos buscado a intimidade com Deus? Foi para isso que Ele criou o homem, colocou naquele jardim. Jesus Cristo morreu naquela cruz, e o sangue dele nos dá livre acesso ao Santo dos Santos. Será que nós estamos realmente buscando essa intimidade que Deus nos deu? Será que nós temos desejado caminhar com Deus, aprender dele, ou nós só queremos ouvir algumas coisas que Ele vai falar para nós, que de preferência bênçãos, bênçãos e bênçãos? Será que nós temos obedecido à vontade de Deus mesmo? Ou nós só lembramos de Deus para orar, pedindo coisas terrenas, pedindo conquistas terrenas, pedindo poder terreno? Cuidado, irmão, você quer muita coisa dessa terra, você vai ficar aqui. É certo que nós temos feito muitas coisas, menos nos dedicar em colaborar para que o reino de Deus se estabeleça e a sua glória se manifeste. Então, talvez, nós devemos assumir a nossa responsabilidade. A partir de hoje, então, que essa mensagem entre no seu coração. A partir de hoje, eu quero entender o Evangelho. A partir de hoje, eu quero viver o Evangelho. Nessa noite, eu gostaria que você pensasse, você deseja ver a glória de Deus se manifestar sobre toda a terra? Amém? Você deseja estar no céu? Então você deveria estar pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Todos nós. Então, certamente, é um processo lento. É um processo de aprendizado. Nós só nos tiramos do lamaçal do pecado, cheio de vícios e concupiscências grudadas em nós, mas desembaraçamos todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Nós vamos nos entregar nas mãos do oleiro, deixar ele trabalhar em nós, e talvez esse processo seja um pouco lento, demorado, né, até nós estarmos bem preparados, mas isso vai acontecer se você se entregar a Deus. Como diz Efésios, em santidade. E há muito que aprender para que só depois você possa ensinar. Mas cada pouco que aprendemos já deve ser colocado em prática na nossa vida. Cada pouquinho que você está aprendendo já tem que ter prática amanhã. Já tem que ser uma mudança na sua vida amanhã. Aprender e obedecer, esse é o caminho, né, para se chegar ao céu.
Amém?